personalista. Rubinho, o Adriles... Desculpa. Adriles não tinha mandato, se colocou nele e foi eleito vereador. Gente. Rubinho colou nele e foi eleito vereador. Ou seja, tem várias pessoas. Graças a este Morning Show. Não, mas pelo amor de Deus, então por que ele não atribuir ao Marçal a eleição de um vereador que já tinha mandato? Mas o seu argumento, mas, mano, cada vez, por favor. Eu tô rebatendo o seu argumento. Você colocou o seguinte: candidatos vereadores que se fiaram ao Marçal não foram eleitos. Não é verdade, né? O Rubinho, por exemplo, colocou... Muitos não foram. O Rubinho, por exemplo, colocou como marçalista e foi eleito. O Adriles, que não tinha sido eleito... tinha mandato. Que não tinha sido eleito deputado federal e não tinha mandato, colocou favorável ao Marçal e foi eleito. Não, Ou seja, a sua tese é furada. Desculpa. Casualidade. A sua tese é furada. São 2 casos de pessoas que têm vida própria. Quais são os casos de pessoas que não foram eleitas com o Marçal? Daniel José, por exemplo, foi um retumbante fracasso. E todos do partido dele também. Nenhum vereador do PRTB foi eleito. Senhores, meus queridos, vamos lá. Vamos botar a bola no chão aqui um pouquinho. Só para dar um alívio rápido aqui, o nosso querido David de Tasso trouxe uma imagem que estava sendo projetada até há pouco aqui. Pedi para minha diretora Helena também projetar novamente, que é o famoso boné azul do M, que agora, pelo visto, está por R$ 1,99, algo que foi o artigo mais requisitado da campanha, possivelmente. Tava cinquentão. Inclusive, mas é um meme, claro, isso é um meme. Então a gente tá... Com licença, minha diretora, eu preciso transmitir um raciocínio aqui. Então, claramente, é um meme, mas o pessoal tá zoando, faz parte da política, é um esporte de contato, tem toda essa galhofa, tem que agora segurar o tranco, não é isso, David? Exatamente. Essa imagem está circulando nas redes sociais, né, com o valor de R$ 1,99, porque caiu bastante. No sábado, sabe que me ofereceram esse boné? Eu estava numa região na área central aqui de São Paulo, e aí perguntaram se queria comprar R$50, tava o boné. E agora teve essa queda toda. Eu vi por 70, 75, ali no lounge, no 7 de setembro. É que você roda mais na região aqui do Jardins. Na Paulista. Tem que ir no Brás comprar lá. A Paulista no 7 de setembro, acho que agora, eu acho que tinha que ser 1,28 para ficar assim categórico. Mas sabe o que eu penso às vezes, gente? Falando ainda do Marçal, será que ele realmente queria se tornar elegível e concorrer à Prefeitura de São Paulo? Porque ele que criticou tanto os jornalistas quando iam fazer perguntas a ele para ter embasamento, para realmente verificar a fonte da informação, para fazer a pergunta a ele, e aí ele solta um laudo falso numa rede social e diz, só repostei. Então eu acho que essa análise assim que deve ser feita também. Será que ele não fez isso só para ganhar mais engajamento e com isso ter uma projeção de eventualmente concorrer, sim, ao governo do estado ou até mesmo à presidência da República, em vez de fazer, eventualmente, se ele ganhasse uma gestão fracassada em São Paulo e com isso já não ter tanto sucesso na política? Não, historicamente... O sujeito já estava na segunda rede social, já estava provando um tsunami de direitos de resposta dentro da própria rede social dele. Ele não mediu as consequências possíveis de uma atitude impensada como essa? É isso que eu fico analisando. Mas tudo bem. Jess, qual é a sua opinião? Não, historicamente, ser prefeito de São Paulo é o melhor caminho para não ser presidente da República, né? O Fernando Henrique, inclusive, tem uma frase que fala isso. Fui presidente porque não fui prefeito de São Paulo. Que ele perdeu uma eleição. E aqui nós vimos, assim, do Haddad ao João Dória e por assim vai. E tem essa tese, eu acho que é uma tese possível, mas a grande questão eu acho que o que mais nos assusta é o quanto o dano do laudo vai percorrer por um longo percurso, até mesmo financeiro, né? O Boulos vai ter espaço para entrar pedindo indenização ao Pablo Marçal. Então, assim, a consequência disso é muito desastrosa. Isso que eu não entendo. Tem gente que fala, tem uma teoria aí conspiratória que ele fez isso para ter visibilidade nacional e vender mais curso. Quantas vezes a gente não viu isso em 2016 em relação ao Donald Trump? Que supostamente tudo aquilo era uma ação de relações públicas e marketing para poder garantir um contrato rechonchudo para o aprendiz. A nossa audiência, só a discussão dos vereadores, né? O Capitão Telhado aqui participa também aqui do Morning com a gente, eventualmente. Um abraço pro nosso querido Telhado. Ele falou, o Sargento Nantes colocou no Marçal e foi o quarto mais votado. Colou no Marçal, né? Essa tese do Maio não faz sentido nenhum. Mas o PRTB, não, ele não fez campanha para PRTB, cara. Ele não fez campanha para PRTB para vereador. Mas então qual é a lógica? Ele não fez campanha para vereador. Mas pense em lideranças políticas. Vamos pensar se ele quisesse, na lógica do PP, montar um partido. Você precisa ser visto como viável e leal dentro daquele partido. Então, pensando nisso, não dá para entender essa estratégia. Outra coisa, vários outros nomes que eu vejo que foram eleitos e que estavam com o Marçal, como o Rubinho, como o Adriles, eles tinham
identidade, eles tinham trajetória pregressa. O próprio Rubinho já é um vereador da cidade de São Paulo. Então, no final do dia, pode ter um apoio, foi uma adesão, ajudou? Sim, talvez, mas eu acho que a grande questão é, o partido não saiu necessariamente com os eleitos. E aí eu acho que é outra análise. Mas eu concordo, Pepe, eu acho que às vezes se colar com ele para algumas pessoas pode ter funcionado e impulsionado alguns votos a mais. Não precisa falar tanto. O que eu coloquei foi o seguinte... Por favor. Não, o que eu coloquei foi o seguinte, o Mano colocou que o Marçal, ele não consegue aderência de vereadores porque não fez vereador. Não é verdade. A maioria das pessoas que colocaram a imagem do Marçal foi eleita vereador. Esse é o fato. Não. Ponto. A maioria não. Faz a conta. PRTB zero. Não, ele não fez campanha pro PRTB. Ele não fez campanha pro PRTB para vereador, mano. Seja correto. Eu encontrei muitos santinhos, inclusive sujando a rua, de candidatos do PRTB que colocavam um santinho lá, sujando a rua no dia da votação. Eu não vi o Marçal com ninguém do PRTB. Eu vi diversos. Você viu o Marçal com do PRTB? Eu pergunto, inclusive à audiência, quem não viu um santinho sujando o chão de candidato a vereador do PRTB usando 28 com a foto do Marçal. As pessoas sabem. Quem viu Marçal fazer campanha para candidato a vereador do PRTB pode tirar a própria conclusão. Eu não vi Marçal fazer propaganda para nenhum candidato a vereador pelo PRTB. Todo mundo que se colocou no Marçal foi eleito vereador, tirando uma pessoa. Bom, eu acho que essa impressão do PP, David, Jess, vocês não acham que pode reforçar a ideia de que sim, Pablo Marçal era independente até das amarras partidárias e que ele tinha, enfim, que ele não era dependente ali dos caprichos do PRTB, de toda aquela galera muito amiga, muito queimada, né? Você não acha que isso reforça a suposta independência dele? Eu acho que sim, acho que pode reforçar a independência, mas aí eu acho que a grande questão é pensar o que isso serve. O prefeito Ricardo Nunes, quando essa notícia que a gente tinha falado, ele falou, foi perguntado, no seu palanque o Marçal sobe? Ele disse, no meu palanque não. E isso está ligado ao partido também, porque o Marçal não traz um grupo político que pode apoiar, que vai ter outras condições. Então, isso na política, querendo ou não, também muitas vezes é rechaçado. Então, se ele quisesse ter base na política, e no Brasil não se faz política sem partido, ele precisaria ali de um grupo político ou de fundar um partido. Que nem o presidente Bolsonaro, como presidente, conseguiu fazer, porque hoje está mais difícil aí para conseguir montar um partido. Diferente do Tarcísio, né? Eu acho que um ponto importante nessa história é a que demanda legítima os eleitores que foram aglutinados pelo Pablo Marçal se destinam. Ou seja, qual é o recado importante, para além de todas essas polêmicas de métodos criminosos, há um motivo pelo qual o Marçal teve 28% dos votos, um motivo legítimo. E aí é preciso refletir nesse sentido. O que é que isso representa? Representa uma demanda de uma classe média emergente que deseja vencer na vida através do empreendedorismo, uma classe média que é integrada com as redes sociais, que tem uma outra dinâmica de mercado de trabalho, que enxerga o mundo de outra forma, muito mais condizente com o século XXI do que as propostas que a maioria dos candidatos tradicionais consegue formular. E isso precisa ser observado pelo sistema político e pelas outras forças políticas para serem capazes de dar respostas ao que essa população demanda. É por aí, Pepe. David também fica à vontade para comentar. Não, assim, o ponto principal é o seguinte, vamos lá. Depois fala que não deixa eu falar, tá? Não, pode falar, David. Vamos continuar. Pode seguir. David Tasso, complementa aí, por favor. Não, eu discordo deles. Eu acho que sim, o Boulos vai conseguir converter alguns votos do Marçal, porque na periferia as pessoas votam muitas vezes não por uma questão ideológica, mas para resolver o problema. Um exemplo disso, o Ricardo Nunes fez diversas obras em Perus e conseguiu obter êxito lá. Então, assim, essa questão que quem vota no Nunes, quem votou no Marçal, não votará no Boulos. Sim, eu acredito que vai acontecer, principalmente na periferia, essa conversão de votos para o Boulos. Inclusive, ele se reuniu com alguns vereadores, algumas bases aliadas, para estudar as estratégias e ver os bairros onde ele perdeu, para que consiga converter esses votos da periferia. E eu acredito que isso vai acontecer sim. Nessa era da abstenção cada vez mais recorde, da facilidade de você justificar o seu voto pelo celular, você imagina que o pessoal ainda mais ferrenho, porque o Marçal deu uma bela hipnotizada e trouxe um contorno ali meio épico, uma conexão emocional quase com uma parcela muito grande desses pouco mais de 1.700.000 eleitores paulistanos que ele conseguiu atrair. Você acha que essa galera aí pode limpar as mãos e se abster de participar do processo?
e pode ser talvez o fiel da balança? Não, alguns sim. É possível que uma parte desse eleitor acabe anulando o voto por não se sentir representado pelo sistema. PP? Não, é claro que o Boulos vai conseguir converter algum voto na periferia, mas sem sombra de dúvida, a maioria dos votos do Marçal vai para o Nunes. Por isso que o Nunes é o franco favorito nessas eleições. Só um ponto aqui, Marinho, queria deixar claro aqui, eu estou colocando, a minha tese é a seguinte, né? Independente do Marçal ser inelegível ou não, perder os direitos políticos pelos próximos 8 anos, o Marçal, ele se engrandeceu, de certa forma, sem juízo de valor, né? Para pautar as próximas eleições, seja criando outro partido político, seja criando um tipo de associação para ajudar candidatos que ele quer apoiar e por aí vai. Isso não dá para a gente negar e recusar. É por aí, né? Sem nenhum tipo de teorização. Nisso, eu concordo com o PP, eu acho que ele pautou e que ele vai ser uma figura aí que nós vamos acompanhar bastante por conta disso. Mas voltando ao tópico desse segundo turno, eu acho que no final das contas vale lembrar que a eleição do segundo turno ela é uma eleição de rejeição. E aí nisso é que o candidato Guilherme Boulos tem uma grande dificuldade, porque a rejeição dele é a segunda mais alta do pleito inteiro. A primeira já ficou para trás, que foi a do Pablo Marçal. Então, no final do dia, essa conversão dos votos, principalmente da periferia, ela não casa com várias pautas que eles estão falando. Vou dar um exemplo. Uma das primeiras promessas que o Boulos fez, se eleito ali no segundo turno, foi sobre a questão da igualdade de cargo entre homens e mulheres. Isso não é pauta de periferia. Isso não é pauta que convence eleitor. Isso é uma pauta de um público que ele já detém, que é progressista. E eu vou te falar além. Essa derrota aqui, e considere derrota, o presidente da República fazendo campanha numa cidade que é mais progressista como São Paulo, acaba que teve um peso muito baixo, assim, em termos de votação. Então, se em São Paulo a direita está tendo esse potencial, pelo resto do Brasil, isso também é notado. Então, acaba que foi uma eleição em que a gente vê uma esquerda muito fragilizada, principalmente nas pautas que têm dialogado pouco ou pouquíssimo, e aí o Marçal e o Nunes tiveram um campo grande para seguir, que são as pautas de empreendedorismo, de dinheiro e todas essas outras coisas. Vamos lá. E o fator Jair Bolsonaro, olhando adiante aqui nesse segundo turno? Como eu disse, apoio o time da Ricardo Nunes, agora vai serrar a fileira ainda mais com ele agora que o jogo está bonito. Mas também a gente vê líderes evangélicos, principalmente na figura do Silas Malafaia, soltando, cuspindo fogo na direção dele. Esse racha todo interno na direita. David. Pois é, o PP tocou num ponto que eu acho que é importante, porque ele falou assim, o poder do Marçal. Ele criou, sim, uma divergência na direita. A exemplo disso, o Malafaia, falando sobre a questão do Bolsonaro, né, trazendo aí nos enredos políticos de que ele não seria um verdadeiro líder, justamente por causa desse racha que teve na direita. Então a gente tem visto isso acontecer cada vez mais e fica a questão, agora será que a direita vai se unir de novo? Estava vendo ainda há pouco aqui na nossa pauta, né, que até mesmo Carlos Bolsonaro, que é o filho, digamos assim, mais sensato entre todos. O Carlos, ele é o menos. Um pouquinho. O que não se coloca em briga. Eu acho que esse é o Flávio. É o Flávio, eu acho aliás. que tu tá exagerando aí. Acho que não se coloca muito em briga, falando que... É o Flávio. Ou a Laurinha. O Flávio. Ou a Laura. Mas é verdade, o Carlos que acabou falando sobre a questão da briga entre Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, de que ele não seria um líder e tudo mais, até respondeu isso, usou as redes sociais para dizer que tem coisas que mais segregam do que agregam. Um depende do outro, de certa forma, né? O Malafaia tendo o Bolsonaro como líder popular que para virar, enfim, para ter representação no governo da Igreja Neopentecostal, enfim, o Bolsonaro precisando, claro, do prestígio junto a esse eleitorado importante. Mano, já volto contigo, sem antes fazer um rápido break para você que está sintonizado aqui no Corre do Dia a Dia, no carro, no trabalho, aqui no Morning Show, que daqui a pouquinho está de volta para você.